Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos. Esta aula 02 será sobre cristalografia. Cristalografia é o tópico da ciência dos materiais que se preocupa em estudar as redes cristalinas e os sólidos cristalinos que constituem, a estrutura cristalina desses materiais, ou seja, materiais cristalinos ou sólidos cristalinos são materiais que possuem uma ordenação atômica a longo alcance. Ou seja, o maior exemplo dos sólidos cristalinos são os metais. Os cerâmicos podem ser encontrados cristalinos e amorfos, e os polímeros da mesma forma, cristalinos e amorfos. A ciência que estuda a estrutura de metais, cerâmicos e polímeros é a cristalografia. O material cristalino, como já dito, ele tem uma ordenação atômica a longo alcance, grandes distâncias atômicas. O material amorfo ou não cristalino tem uma ordenação atômica não existente. Os materiais cristalinos eles possuem uma unidade repetitiva. Essa unidade repetitiva é chamada de célula unitária. Aqui, pessoal, vocês estão vendo um exemplo, uma representação esquemática da estrutura atômica de um sólido cristalino, ou seja, a ordenação atômica ela é de longo alcance, ou seja, você tem uma ordem atômica que vai se repetindo na forma de planos atômicos ao longo de um espaço tridimensional que vai ser o espaço que constitui a estrutura atômica de um determinado corpo ou um determinado elemento. Essa estrutura cristalina ela vai ter uma unidade fundamental que é chamada de célula unitária. Essa seria a representação esquemática da célula unitária, ou seja, é um arranjo atômico, que é como se fosse um tijolo que constitui uma construção. Então, a célula unitária vai ser uma unidade que vai se repetir ao longo do reticulado cristalino ou da estrutura cristalina de um material cristalino, de um material que tem uma ordenação atômica. A classificação dos materiais à base da ordenação atômica se dá da seguinte maneira. Basicamente são esses 4 grupos, ou seja, os gases monoatômicos, onde na sua maioria são os fluidos, líquidos e gases, eles não têm uma ordem. No caso, os gases monoatômicos eles não têm uma ordem atômica, então um exemplo deles é o gás argônio, então eles não têm uma ordem, o que há é uma desordem atômica. Materiais amorfos, eles vão ter uma ordem atômica a curto alcance. A ordenação atômica a longo alcance não existe. Um exemplo disso é o silício amorfo, vidros e plásticos. Cristais líquidos, o outro grupo onde você também tem uma ordem atômica de curto alcance, e uma ordem atômica de longo alcance, mas em volumes pequenos. Então, o exemplo disso são polímeros de LCD. É um exemplo de cristais líquidos, ou seja, você tem uma ordem atômica de longo alcance, mas em volumes pequenos. Mas em volumes grandes você tem uma ordem atômica de curto alcance. Curto alcance para grandes volumes e longo alcance para volumes pequenos. E o grupo D, que é o grupo dos materiais cristalinos, onde você tem uma ordem a curto e a longo alcance. Então, você pode ter um monocristal, que seria o exemplo é o silício, e essa liga de galho e arsênio, são materiais geralmente aplicados em
microeletrônica, e os policristalinos, né, onde você tem as ligas metálicas, como alumínio silício, alumínio estânio chumbo, o aço, né, que é liga ferro-carbono, e muitos cerâmicos, né, a maioria dos cerâmicos, né, ou seja, a maioria dos cerâmicos são policristalinos. Então, policristalinos você vai ter, né, cristais posicionados, dependendo da estrutura, eles podem estar alinhados numa estrutura colunar ou, né, podem estar dispostos em aleatórias direções se for uma estrutura equiaxial, né? Então você tem um material policristalino. Um monocristal é aquele que tem uma estrutura cristalina constante, né, onde você tem um único cristal constituindo a estrutura desse sólido, desse material cristalino. Um exemplo disso é o silício aplicado para microeletrônica, né? E também para células fotovoltaicas, ou seja, o silício você pode ter na forma tanto de monocristal quanto de policristal para aplicações em células fotovoltaicas. As redes cristalinas, né, elas são, seria assim, o conceito delas é a morfologia, né, da célula unitária, ou seja, a entidade geométrica que identifica a célula unitária. Então, no total, você tem 7 redes cristalinas. A estrutura cristalina seria a forma como os átomos vão se arranjar dentro dessa entidade geométrica. Então, no total, eu tenho 14 estruturas cristalinas. Então, aqui, cada denominação dessa é um tipo de estrutura cristalina. Tá entendendo? Então, eu tenho a cúbica simples, que ela é ideal, ela não existe, ela é apenas para fins didáticos. Aí tem a cúbica de face centrada, que é aquela que existe, essas já são existentes, né, na natureza. Cúbica de corpo centrado, aí vem a tetragonal simples, tetragonal de corpo centrado, hexagonal e assim por diante. Então você tem um total de 14 estruturas cristalinas e 7 redes cristalinas, onde você tem a cúbica, a tetragonal, hexagonal, ortorrômbica, romboédrica, a cristal monoclínico e a triclínico, né? Então, essas estruturas aqui são as estruturas existentes nos sólidos cristalinos. É a maneira como os átomos se arranjam, né, no espaço, né, como eles se arranjam nas células unitárias que se repete ao longo de uma rede tridimensional que caracteriza a estrutura cristalina de um sólido cristalino. Estrutura cristalina dos metais, né? Ou seja, basicamente os metais eles são constituídos por um arranjo atômico ordenado, né? Então as principais características dessa estrutura cristalina, né, é a ligação metálica, uma ligação não direcional, onde você tem o núcleo dos átomos fortemente ligados entre si, imersos nos elétrons mais seriam os elétrons mais distantes do núcleo atômico, fracamente ligado aos núcleos dos átomos. Então você vai ter como se fosse uma estrutura atômica imersa numa nuvem de elétrons. Devido a isso, você tem, né, a boa condutividade elétrica e condutividade térmica dos metais, né? E aí, né, você tem que a maioria dos metais eles têm essas 3 estruturas cristalinas aqui: a cúbica de face centrada, a cúbica de corpo centrado e a hexagonal compacta. Na estrutura cúbica, nós teremos basicamente 2 formas onde os átomos estarão dispostos.
Ou seja, o átomo ele vai poder estar disposto na face do cubo ou posicionado no vértice do cubo. Quando ele está posicionado na face do cubo, ele será compartilhado por duas células unitárias. Quando ele está posicionado no vértice do cubo, ele será compartilhado por 8 células unitárias. E aqui, nós temos a representação esquemática das 3 estruturas cristalinas cúbicas. A cúbico simples, onde você só tem átomos no vértice. A cúbica de corpo centrado, onde você tem os átomos no vértice e um átomo inteiro no centro. E a cúbica de face centrada, onde você tem átomos no vértice e faces e átomos nas faces do cubo, nas 8 faces do cubo. Na verdade, 6 faces, desculpe. A célula unitária cúbica, ou seja, a cúbica de corpo centrado, ela está representada aqui nesse desenho, onde eu vou ter, no vértice do cubo da célula unitária cúbica de corpo centrado, eu terei 1/8 de cada átomo, porque quando um átomo se posiciona no vértice, ele é compartilhado por 8, então cada célula unitária vai ficar com 1/8 de um átomo. E no centro eu tenho um átomo inteiro. Então, quantos átomos eu vou ter numa célula unitária cúbica de corpo centrado? Tenho um átomo no centro e somando as 8 partes dos 1/8 de átomo em cada vértice, eu vou ter um outro átomo. Então, eu terei no total 2 átomos na célula unitária cúbica de corpo centrado. Já na célula unitária cúbica de face centrada, eu terei 1/8 de cada átomo nos vértices e metade de um átomo em cada face. Então, se eu tenho 6 faces, eu vou ter metade em cada face. Então, eu vou ter 3 átomos, somado com as metades de cada face, e mais um átomo vindo dos fragmentos de 1/8 dos vértices. Então, quantos átomos eu terei no total? Os 3 átomos das faces mais um átomo do vértice. Então, na célula unitária cúbica de face centrada, eu terei 4 átomos por célula unitária. Hexagonal compacta. A estrutura hexagonal compacta ela é muito comum, salvo engano, no silício, silício tanto policristalino como monocristalino. A hexagonal compacta ela tem a sua arquitetura, ela tem aqui no caso a base dela é um hexágono, e em cada vértice do hexágono eu terei 1/6 de um átomo, onde eu terei um átomo na face também, a metade de um átomo na face, E aí 3 átomos inteiros num plano médio aqui, e na outra face também eu terei 1/6 de cada átomo em cada vértice e metade de um átomo em na face. Então, eu terei 1/6 de cada átomo, 1, mais 1/6 de cada átomo da outra face, 2, mais meio átomo em cada face, 3. Então, eu terei 1 nos vértices do plano inferior e do plano superior, somando eu terei 2 átomos, mais um átomo que está na face dos planos inferior e superior, então 3,
mais os 3 átomos inteiros do plano médio aqui. 6, somando tudo. Então eu terei 6 átomos por célula unitária da hexagonal compacta. FeA. O que é FeA? FeA é o fator de empacotamento atômico. Fator de empacotamento atômico é o percentual do espaço ocupado por átomos. Então, dentro do volume da entidade geométrica hexagonal, aqui no hexágono, do sólido aqui hexágono, eu terei 74% desse espaço aqui, desse volume ocupado por átomos. Então, o fator de empacotamento atômico, ele indica, seria assim, a ideia do que está ocupado, do volume ocupado e do volume vazio dentro da estrutura atômica. Isso vai interferir muito nas propriedades mecânicas, principalmente na ductilidade do material, porque esses planos atômicos, eles deslizam quando o material é submetido a uma carga, uma força que produza neles tensões que vão produzir neles deformações plásticas, ou seja, tensões que superem o limite mínimo, que é o limite de escoamento, que é a tensão mínima para o material começar a deformar plasticamente. Então, esses planos atômicos, eles deslizam entre si. Eles montam um sistema que é chamado sistema de deslizamento. Então, quanto maior for esse empacotamento atômico, quanto maior for o número de átomos aglomerados, maior vai ser o número de planos que vão deslizar. Isso faz com que o material seja mais dúctil. Então, um material que tenha um fator de empacotamento alto, ele vai tender a ter um maior número de sistemas de deslizamento, e aí isso vai interferir na ductilidade dele, na plasticidade dele, ou seja, ele vai tender a ser um material mais dúctil, ou seja, ele vai tender a ser um material que vai deformar mais, antes da fratura, ou seja, no momento de que ele está sendo solicitado por uma determinada tensão. C sobre A é a razão entre a aresta, a aresta da célula unitária hexagonal compacta e a altura da célula. A razão C sobre A, o mínimo valor, o menor valor possível para essa razão aqui, é 1,633. Ou seja, você tem o menor valor de A possível, na verdade o maior valor possível, que é o menor valor de A possível e o maior valor possível para C. Então 1,633 seria um valor ideal, Então você tem, seria assim, o menor valor, ou melhor dizendo, maior valor possível para 1,633, porque você tem o menor valor para A, que é o menor valor da aresta, e C o maior valor possível para a altura. Então, o maior valor para a altura e o menor valor para a aresta. Eu vou ter o maior valor possível para a razão C sobre A, que é a razão altura aresta. Bom, recapitulando, átomos por célula unitária. Então, na célula unitária CCC, eu terei 2 átomos por célula unitária. Na CFC, eu terei 4 átomos por célula unitária. E na HC, que é a hexagonal compacta, eu terei 6 átomos por célula unitária. Aqui nessa tabela, tirada do Cadister, o livro de referência desse curso, eu tenho aqui o tipo de estrutura cristalina, ou seja, alguns metais aqui, e o tipo de estrutura cristalina deles, onde eu tenho o raio atômico, dos átomos que constituem esses metais, dos átomos desses metais, e seria o tipo de estrutura cristalina e o raio atômico,
Então, você vê aqui que o alumínio, por exemplo, é CFC, né? Aqui no caso está em inglês, mas isso significa cúbica de face centrada, né? Onde você tem, né, esse raio atômico, né? Ou seja, aí depois vem cádmio, cromo, cobalto, o cobre, melhor dizendo, ouro, o ferro alfa, chumbo. Ferro alfa, aqui pessoal, é o ferro na temperatura abaixo de 727 graus Celsius, tá? Então o ferro, ele tem uma estrutura cúbica de corpo centrado, né? Aqui é o raio atômico do átomo de ferro, né? De que o átomo de ferro ele é muito menor que o átomo de alumínio, né? Em termos de raio atômico. Isso aqui ajuda muito quando você vai fazer um processo de difusão atômica, por exemplo. Por exemplo, o processo de cementação é muito feito em ácidos, porque justamente pelo fato de para aproveitar o tamanho do átomo de ferro, que é um tamanho pequeno. Então, você facilita também a difusão atômica dos átomos de carbono, que também são átomos pequenos. Então, esses dados eles são muito importantes para certos processos de processos de fabricação, né, e também de tratamento térmico, né? Então, o ferro alfa, né, ele tem essas características. Isso abaixo de 700 graus Celsius. Acima de 727 graus Celsius, mais precisamente, ele muda. Essa estrutura cristalina dele muda para cúbica de face centrada, ou seja, fazendo com que essa estrutura mude. O raio atômico permanece o mesmo, mas a estrutura muda, essa estrutura cristalina, e aí você tem uma estrutura cúbica de face centrada e você tem a mudança de fase do ferro. O ferro passa de ferro alfa para ferro gama. Ferro gama, né? Isso, ferro gama que é o chamado austenítico, ferro austenítico, né? E aí você tem a cúbica de face centrada, onde você vai ter também mudança em algumas propriedades mecânicas, propriedades elétricas também do ferro, né? E essa mudança, né, na estrutura cristalina com a temperatura, ela é chamada de transformação alotrópica, né? Bom, fator de empacotamento atômico, como foi dito anteriormente para a hexagonal compacta, é isso aqui, pessoal. É a razão entre o volume, né, ocupado por átomos dentro da célula unitária sobre o volume total da célula unitária, né? Então, é o volume do VS, que é o volume total dos átomos, né, a soma do volume total dos átomos, que vai estar em função do raio atômico, né? E VC, que é o volume total da célula unitária, né? O volume da entidade geométrica. Então, esse volume pode ser o volume do hexágono, né, do sólido hexagonal, do cubo, né? E aqui eu tenho o cálculo para as estruturas CCC e CFC, né? A CFC tem 74% de fator de empacotamento atômico, que é igual a hexagonal compacta, e a CCC tem 69%, né? A cúbica de corpo centrado. Então, a cúbica de corpo centrado ela vai ter um espaço ocupado por átomos menor, ela vai ter mais vazios, seria assim, né? Isso favoreceria no caso de uma difusão atômica, um processo de dopagem, por exemplo, né? Agora, no caso, né, da deformação, né, de você ter um material mais dúctil, aí já não ajudaria tanto, né? Ou seja, o CFC seria melhor pelo fato de ter um fator de empacotamento maior. Isso ajuda no deslizamento de planos, que é o mecanismo de deformação plástica do sólido cristalino. O cálculo da densidade, né? Ou seja, a densidade, né, ela pode ser calculada tanto experimentalmente
né, quanto teoricamente. Então aqui no caso, né, você pode calcular a densidade com base, né, no conhecimento da estrutura cristalina de um sólido metálico. Então você tem o N, né, que é o número de átomos associado a cada célula unitária, o número de átomos por célula unitária. A é o peso atômico. VC, volume da célula unitária, ou seja, se é um cubo, vai ser aresta ao cubo, se é hexagonal compacto, vai ser a área da base, né, vezes a altura, né? E aqui o número do Avogadro, né, que é aquela constante que é o número de átomos por mol, né? É o mol, é o número de átomos por unidade molar. Bom, isso aqui seria um exercício, né, para vocês fazerem, né, onde eu tenho um átomo de cobre que possui um raio atômico, né, igual a 1,28 vezes 10 a menos 8 centímetros, que é equivalente a 1,28 angstroms, uma estrutura cristalina CFC, e um peso atômico, né, de 63,5 gramas por mol, ou seja, é o peso, né, de 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cobre. Né? Esse é o peso, que é o chamado peso atômico. Ele quer que você calcule a densidade teórica e compare a resposta com a densidade medida experimentalmente, que é essa daqui, né? 8,94. Então basta, né, utilizar a fórmula da densidade, né, e calcular e comparar com o valor medido experimentalmente. Parâmetro de rede. O que é o parâmetro de rede? Parâmetro de rede, pessoal, vai ser a relação do raio atômico com a aresta da célula unitária, né? Então, aqui você tem, né, a estrutura cúbica, a estrutura ortorrômbica e a estrutura hexagonal, né? Então, você tem, né, os parâmetros de rede e seu uso, né, na cúbica, na ortorrômbica e na hexagonal, né? O parâmetro de rede ele vai ser a relação entre o raio atômico e a aresta da estrutura cristalina, né? Bom, aqui, pessoal, eu tenho a relação, né, entre o parâmetro de rede e o raio atômico, no caso para células cúbicas, né? Então você vai ter, né, a cúbica simples, cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada, né? Na cúbica simples eu terei, né, os centros dos átomos, eles estarão nos vértices da célula cúbica. No caso da cúbica de corpo centrado, eu terei o centro dos átomos nos vértices e um centro atômico passando pela diagonal do cubo. Não é a diagonal da face. Diagonal da face é nesse caso aqui da cúbica de face centrada, né? Então eu terei os centros atômicos posicionados nos vértices e um centro atômico posicionado no centro da face. Então a diagonal da face do cubo vai atravessar três centros atômicos, certo? Então, com base na relação entre o comprimento da diagonal, que pode ser do cubo, né, no caso da cúbica de corpo centrado, ou na diagonal da face, que pode ser na cúbica de face centrada, eu calculo a relação entre o parâmetro de rede e o raio atômico, né? A cúbica simples é uma estrutura ideal, ela não existe, ela é apenas para servir de referência para fins didáticos, né? Ela serve de referência para facilitar o entendimento dessa cúbica de corpo centrado e da cúbica de face centrada. Bom, né, levando em consideração a célula cúbica de corpo centrado, eu teria, então, como foi dito anteriormente, né, a diagonal do cubo, traçando a diagonal do cubo, né, você vai ter essa diagonal atravessando três centros atômicos, né? Ou seja, porque eu terei um centro atômico em cada vértice e um outro centro atômico, centro de um átomo no meio, né, no plano espacial, ou seja, no meio do cubo, não na face. Então,
traçando a diagonal do cubo, né, o comprimento da diagonal do cubo será igual a raiz de 3 vezes A0, né, que é a aresta do cubo. Né? Raiz de 3 vezes A0, que é a diagonal do cubo, será equivalente a quê? Equivalente à travessia de 3 centros atômicos que, somando, né, o raio atômico, né, a distância em função do raio atômico, eu terei, né, 2R mais R mais R, que vai dar 4R, certo? Então, o parâmetro de rede para a cúbica de corpo centrado será calculada por essa fórmula aqui, né? A0 igual a 4R sobre raiz de 3. Então, você sabendo o raio atômico do sólido cristalino que tem uma célula unitária cúbica de corpo centrado, você calcula o parâmetro de rede. Aí, como exercício, calcule o A0 em função de R para a CFC, cúbica de face centrada. Né? Bom, aqui é um exercício, né, para calcular o volume da célula CFC e da célula CCC, né, o volume, né, em função do raio atômico. Né? Então, esse exercício, pessoal, né, vocês podem fazer e me entregar, que vai corresponder à primeira parte da aula sobre cristalografia. Ela se divide em duas partes. A segunda parte ela estará disponível no endereço, no link, né, na sexta-feira que vem. Né? E nessa, né, vocês resolvam esse exercício, né, e me enviem por e-mail. Boas atividades.